O que que muda na cabeça de uma mulher de 50 anos? Essa na verdade não é a minha idade, porque eu já passei dos 50, eu tô com 53 anos e eu enfrentei com certeza muitas mudanças na minha vida, né? Mudanças físicas, mudanças de mentalidade, mudanças de casa, de endereço, de cidade. Então já fiz muitas mudanças, mas o que que vai mudando com o passar dos anos, né? O que que você fazia bem antes dos 50 que hoje em dia você já não faz mais? Conta pra mim aqui nos comentários que mudanças você enfrentou e quais foram as mais impactantes. Eu enfrentei algumas mudanças, né, no auge aí dos meus 50 anos, então eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui nesse vídeo. E eu queria te pedir antes de mais nada para você se inscrever aqui no canal, tá? Meu canal tá crescendo muito lentamente, mas eu vou tentar produzir conteúdos mais atraentes para vocês, conteúdos que possam agregar valor a vocês, né? Então eu convido você a se inscrever aqui no canal e se gostou aí do ambiente aqui onde eu tô gravando meu vídeo, né, que é aqui no quintal da minha casa, deixa um like aqui pra mim também, que aí eu vou saber que vocês gostaram e vou trazer vocês mais vezes pra esse cantinho aqui. Bom, gente, algumas mudanças que a gente passa aí ao longo dos anos, né? A gente já não é mais tão não se importa tanto com a opinião dos outros, né? Você não acha que você é obrigada mais a fazer nada, porque eu já fiz de tudo. Então, uma das mudanças que eu fiz, né, que mudou na minha cabeça ao longo dos anos foi isso. A minha necessidade de agradar já não é tão grande assim. Claro que algumas pessoas eu faço questão sim de agradar, né? Pessoas da minha família, amigos que me acompanham aí a minha vida toda. Mas coisas em relação à minha aparência, por exemplo, eu já não me importo tanto. Eu gosto de cuidar da minha aparência, então eu corto o cabelo. Esqueci de pôr o brinco, gente. Eu corto meu cabelo, eu tento me arrumar, eu faço uma limpeza de pele, né? Eu cuido da minha higiene muito bem, isso aí não mudou, né? Mas, por exemplo, tem coisas na parte de aparência que eu fui mudando com o tempo. Engraçado, né? Parece besteira, mas uma delas é usar lingerie que me aperte. Por exemplo, há uns anos atrás, eu tinha que ter um sutiã com aqueles arame de bojo. E jamais eu uso isso hoje em dia, jamais. Não, eu não uso porque me incomoda, aperta, fura. Quando ele vai ficando velho, ele rasga e o arame começa a te machucar. Então eu já não me importo mais, eu uso sutiã daqueles bem leves mesmo que às vezes ele não é tão grosso, né? Então eu tento às vezes colocar um agaze, alguma coisa, dependendo do lugar que eu vou. Mas sutiã que me aperta, não uso mais. Outra coisa que eu usava, que eu fazia questão de usar até uns 40 anos, era uma lingerie ou uma calcinha que fosse bem marcadinha, sabe? Fosse menorzinha, né? Hoje, gente, eu não aguento mais. Eu não consigo vestir uma roupa que me aperte, muito menos uma que fique enfiada na minha bunda. Então, isso eu não aguento mais. Tá? Minha lingerie hoje em dia não é pequena, né? Não é mais pequenininha como eu usava quando eu era mais nova, mas também não é grandona, né? Não é aquelas coisas ainda de vovozinha, né? Mas eu dou prioridade para o conforto, tá? Eu olho se a estética fica boa, mas eu olho se vai segurar minha barriga, né? Eu olho se não vai ficar enfiado, me incomodando. Porque aí senão eu vou querer ficar toda hora desenterrando a calcinha, então eu já não uso mais. Eu procuro um tamanho que seja adequado para mim, né, e que tenha extremo conforto. Uma outra coisa que eu também não me importo mais é de estar na moda. Eu gosto de me vestir bem, claro, mas eu não acompanho tendências, tanto que o tênis meu preferido até hoje é o All Star. Por quê? Porque ele nunca sai de moda. Então, recentemente até eu comprei um All Star branco pra mim, e é o tênis que eu usei a vida inteira, ou seja, eu não tenho muita, assim, tendência pra moda, não tenho muito tino pra moda, então eu gosto de coisa que não muda, não passa de moda, sabe? Que eu não precise ficar gastando ou me incomodando se eu tô cafona ou não. Então é isso. Bom, deixa eu ver, eu queria saber de vocês aí. Tem alguma coisa que te incomoda hoje, aos 50 anos? Conta aqui pra mim, tá bom? Uma coisa que eu noto, assim, com 50 anos, é que eu tenho muito mais empatia do que eu tinha, né, quando eu era jovem.
Porque quando a gente é nova, a gente se importa com tantas coisas, né? A gente quer trabalhar, a gente quer ganhar as coisas, né? Então, às vezes, a gente não para observar o próximo. E isso eu noto que eu melhorei muito, sabe? De observar o próximo, de me importar com a dor da outra pessoa, né? Até dos meus filhos. Tudo bem que filho é normal, né? Uma mãe tem empatia e tentar ajudar os filhos, né? Mas hoje eu acho que eu sou muito mais mãezona, assim, do que na época que eu era nova, que eu trabalhava demais, não tinha tanto tempo para eles, né? Hoje não, hoje eu dou muita atenção para os meus filhos, para os meus netos, e eu noto que eles me amam muito, porque eles não desgrudam de mim, né? Eles vêm sempre me visitar. Só tem uma coisa ainda que eu tô na briga aí, se eu mudo ou não, que é a questão de deixar de pintar meus cabelos, mas eu acho que essa é uma mudança que vai demorar uns anos ainda para eu fazer. Primeiro porque as minhas filhas ficam pegando no meu pé, falando que eu fico aparentando bem mais velha, né? E segundo que eu também, às vezes eu me olho no espelho, eu já tentei, né? Já tentei, quando ele começa a crescer, já deixei mais ou menos até aqui, né? Pra ver se eu conseguia cortar e agilizar o processo. Mas eu não gostei, eu já me imaginei muito velhinha. E eu sei que um dia eu vou ficar, então deixa isso aí um pouco mais pra frente. Eu sei que assim, a necessidade que a gente tem, mais jovem, de agradar, diminui bastante. Porque assim, hoje em dia eu prezo pela minha consciência tranquila, eu aprendi a falar não com menos culpa, né? Então, quando uma coisa eu vejo que vai me prejudicar, eu não tenho nenhum problema em dizer não, em negar, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que melhorou pra mim, porque o não é libertador, gente. Quando você aprende a falar não, é libertador, é muito bom mesmo. Né? Principalmente porque na jornada da vida você vai percebendo que algumas pessoas só estão do seu lado porque você tem algo a oferecer. Mas a hora que você vai falar não, algumas pessoas somem da sua vida. Então esses não são amigos, né? Então eu falo que o não é libertador mesmo e também costumo dizer que algumas pessoas que saem da nossa vida acaba sendo um livramento para nós, né? Mas é isso aí, você. O que você parou de fazer ou passou a fazer após os 50 anos? Eu quero muito saber sua opinião, tá bom? Deixa aqui pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, comenta pra eu saber, se inscreve no canal e também deixa seu like aqui, tá bom? E gostei muito aí de falar um pouquinho com vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo.